Em Atos 10, vemos a história de Cornélio, onde a Bíblia nos fala que era um homem piedoso, temente a Deus, que dava esmolas e que orava continuamente. Até que um dia um anjo lhe aparece e diz: Cornélio, mande homens até Jope para que tragam um certo Simão Pedro que está na casa de um Simão curtidor, para que te diga o que você tem que fazer para ser salvo. Aqui a Bíblia já está nos ensinando que a salvação não vem de obras. A salvação independe de obras, porque aqui Cornélio já conhecia o Deus de Israel. Não era israelita, porém orava continuamente ao Deus de Israel e fazia o bem, porém ainda não havia alcançado a salvação. Porque a própria Bíblia nos diz que a salvação não vem por obras, mas vem em crer no sacrifício de Cristo Jesus. Cornélio, assim obedecendo à voz do anjo, envia homens a Jope. E a Bíblia nos diz que Pedro está chegando na casa de Simão Curtidor e está orando no terraço. E enquanto ele está orando, a Bíblia nos diz que desce do céu um lençol amarrado pelas 4 pontas, onde aparece quadrúpedes, todos os tipos de animais. E Pedro ouve uma voz dizendo: mata e come. Pedro olha e diz: Senhor, eu não vou pôr na minha boca aquilo que é impuro. E isso acontece por 3 vezes, até que na 3ª vez Pedro responde a voz novamente dizendo: não vou pôr na minha boca aquilo que é impuro. E ele ouve a voz do céu dizendo: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Aqui Deus está levando ao lado espiritual. Para o povo israelita, todo gentil, ou seja, aquele que não é de Israel, é considerado impuro. E Pedro está se referindo dizendo que os gentios ainda eram impuros. Porém, Deus olha para Pedro e diz: não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Não chame de comum aquilo que eu já justifiquei. Aqui Deus está dizendo que a salvação não está somente a Israel, mas ela está destinada até os confins da terra, onde as pessoas em qualquer nação, em qualquer lugar, reconheçam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, assim nos purificando e nos justificando com o seu sangue. Pedro, assim ouvindo, vai descendo para casa e ouve uma voz no seu coração: Pedro, vão vir homens até você e vão levar você até a casa de um certo homem chamado Cornélio. Pedro ouve a voz do Espírito Santo e de repente chegam homens até a sua porta. E quando os homens chegam, mandam chamar a Pedro, e Pedro pergunta o que eles querem. E eles falam: nós viemos para te buscar para ir até a casa de Cornélio, porque Deus o mandou a nós enviar até você para o levar até lá. Pedro, na direção do Espírito Santo, vai com os homens. Quando ele chega na casa de Cornélio, a Bíblia nos diz que Cornélio vai se ajoelhar diante de Pedro. E Pedro manda se levantar e diz: você não tem que me adorar, mas você tem que adorar só a Deus. Aqui já cai por terra toda adoração a santos, toda adoração a qualquer pessoa que não seja Deus. Quando Cornélio se levanta, Cornélio olha para Pedro e diz: Deus mandou eu te chamar aqui para me ensinar ou para me dizer o que eu tenho que fazer para ser salvo. Porém, a Bíblia nos diz que Cornélio já havia reunido sua família e todos os seus amigos mais íntimos para ouvirem junto com ele aquilo que Pedro iria falar. Aqui outra lição já chega aos nossos corações. Todo aquele que recebe a salvação ou que vai receber a salvação entende que a salvação não é só para si, mas que ela tem que se expandir tanto à nossa família como aos nossos amigos, como ao mundo inteiro. Porque quem tem a salvação ou quem vai receber a salvação entende que o sacrifício de Cristo não foi destinado a uma classe exclusiva, a uma nação exclusiva, mas sim a todos quanto o reconhecerem como Senhor e Salvador, e assim são eleitos e começam a ser chamados filhos de Deus. E então Pedro começa a falar aquilo que Deus coloca no seu coração. E o interessante é que Pedro não vai fazer um grande discurso, que Pedro não vai falar palavras bonitas, mas que Pedro vai falar com simplicidade, dizendo que o evangelho que tem que ser pregado é este: que um certo Jesus, com a virtude e o poder do Espírito Santo, libertava os oprimidos do diabo, curava os enfermos, ressuscitava os mortos, pregava o evangelho onde estava chegando o reino de Deus. E este Jesus foi traído e julgado injustamente, e deu a sua vida na cruz do Calvário, mas ao 3º dia ressuscitou, se fez juiz dos vivos e dos mortos, e começou então a descrever esta palavra aos corações de todos,
E a Bíblia nos diz que enquanto ele está pregando esta simples palavra, que enquanto ele está pregando nesta simplicidade, todas as pessoas aceitam e reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, não precisa de show, não precisa de espetáculo, não precisa você falar bonito. Mas o que salva, mas o que quebranta o coração do homem, mas o que leva o homem ao arrependimento é a palavra pura e imaculada, que vem do coração de Deus ao coração do homem para assim transmitir aos outros, e todos pelo poder do Espírito Santo que querem e decidem aceitar a Cristo, receberem o poder da salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.